pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar de uma pessoa que provavelmente não podia ser mais privilegiada na vida. Felix Yusupov tinha tudo: beleza, fortuna, educação e bom gosto. E como se não bastasse tudo isso, ele se casou com um membro da realeza, uma princesa da dinastia mais poderosa da época, os Romanov. Só que ele entrou para a história por ter participado de um crime, o assassinato de Rasputin, o famoso místico que dominou a corte russa nos últimos anos antes da queda da monarquia. Mas a vida de Yusupov não se resumiu a um ato de violência. Ele se tornou um líder dos exilados, uma estrela da moda e um protetor das artes. E também foi responsável direto por um detalhezinho que até hoje pode ser visto no cinema e na televisão. Fica comigo até o final que você vai entender tudo isso. Uma coisa que o príncipe Yusupov sabia era se vestir bem. Tanto que ele foi dono de uma casa de moda famosa em Paris. Mas para estar elegante todos os dias, não precisa de roupas tão elaboradas. Basta um pretinho básico, como esta que eu estou usando, esta tech shirt da Insider. Esta versão de mangas compridas é a preferida para o comecinho do frio do outono e garante que você esteja bem vestido em qualquer ocasião, seja no trabalho ou em ambientes casuais. Além disso, elas são leves e super confortáveis, o que é perfeito para proteger do vento sem pesar no corpo. A tech shirt de manga comprida está com promoção, está com desconto no site da Insider, e você pode adquiri-la com um desconto ainda maior usando o cupom RESULTE, exclusivo aqui do canal. Para o cupom ser aplicado diretamente, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Mas corre, porque o tempo da promoção é limitado. Felix Felixovich Yusupov nasceu em 23 de março de 1887 numa das famílias mais ricas da Rússia. Os Yusupov tinham origem tártara, mas passaram para o lado dos russos e se converteram à Igreja Ortodoxa na época do czar Ivan o Terrível, de quem eu já falei aqui no canal. Com isso, eles participaram da conquista da Sibéria, adquirindo terras nas quais exploravam minerais e peles, e foi assim que começou a sua fortuna. Eles acabaram recebendo o título de príncipe, mas eles não pertenciam à dinastia Romanov. Ao longo do tempo, os Yusupov acumularam tanto dinheiro que eram considerados uma das poucas famílias russas capazes de receber os czares para jantar. Eles possuíam 37 propriedades rurais, 4 palácios na capital, São Petersburgo, e outros 3 em Moscou. Um deles tinha pertencido ao czar Ivan, e durante uma reforma no século XIX foi encontrada uma passagem que ligava o edifício ao Kremlin. Essa passagem estava cheia de esqueletos acorrentados às paredes. Os Yusupov também possuíam minas de carvão e ferro, indústrias e até campos de petróleo no Mar Cáspio. Isso sem contar propriedades na França, joias e obras de arte. A mãe de Felix, Zinaida Yusupova, era o último membro da família, já que não tinha irmãos nem primos. Ela se casou com o conde Felix Felixovich Sumarokov Elston, e para não deixar o nome morrer, ele conseguiu autorização do czar para assumir o nome e o título dos Yusupov. Eles tiveram 2 filhos, o primeiro, Nicolau, que nasceu em 1883, e 4 anos mais tarde, Félix. Zinaida tinha certeza de que ia ser uma menina e até comprou roupas femininas para o bebê, mas ficou desapontada quando nasceu um menino. O caçula herdou a aparência da mãe. Zinaida era considerada uma das mulheres mais bonitas da corte russa. Ainda bebê, Félix chamava a atenção por seus grandes olhos azuis e feições delicadas.
Ele cresceu protegido no maior luxo e conforto imagináveis. A família tinha tanto dinheiro que podia viajar muito, especialmente para Paris, e gastar com todo tipo de extravagância. Félix também era muito mimado, especialmente pela mãe, que adorava os filhos e fazia de tudo para mantê-los por perto. Já o pai, que era oficial do exército, tinha um temperamento mais rígido e não muito próximo dos filhos. Como não estava acostumado a ter alguém para dizer não, Félix não facilitava nada com as suas babás e tutores, com quem sempre estava em pé de guerra. Os pais acabaram tendo que colocá-lo numa escola muito rígida para ele ganhar um pouco de disciplina. Já Nicolau se tornou arrogante e, assim que saiu do controle dos pais, passou a levar uma vida muito dissoluta. Os dois irmãos eram muito próximos e o mais velho se divertia em aprontar junto com o mais novo. Eles até criaram um jeito de se comunicar em silêncio para debochar dos convidados durante os jantares formais que os pais sempre davam em seus palácios. Nicolau levava sempre o irmão com ele para as festas na casa da sua amante Pólia. E numa dessas noites, todos os convidados decidiram ir para um cabaré, onde os ciganos estavam cantando. Só que Félix ainda estava na escola e as casas noturnas não permitiam a entrada de meninos em uniforme escolar. Então Nicolau teve a ideia de fazer o mais novo se vestir de mulher. Ele pediu ajuda para Pólia, que tinha mais ou menos o mesmo tamanho de Félix. Pólia emprestou suas roupas e o ajudou a se vestir tão bem que no final ninguém seria capaz de dizer que dentro do vestido estava um garoto. Félix gostou da brincadeira e se acostumou a pegar emprestado roupas e joias da sua mãe e continuava se vestindo para confundir as pessoas. Muitas vezes ele ia vestindo assim a casas noturnas e a espetáculos ao lado do irmão Nicolau e chegou a se apresentar algumas vezes cantando no palco. Certa vez, os dois resolveram ir a um desses eventos, um baile de máscara na Ópera de Paris, e Félix reparou que um homem em um dos camarotes não parava de olhar para ele. Mais tarde, eles descobriram que era o rei da Inglaterra, Eduardo VII, que chegou a mandar um bilhete para Nicolau, tentando conhecer a bela dama que estava junto com ele. A dama, logicamente, era Félix travestido. Claro que essas aventuras acabaram mal. Em algum momento, os pais souberam do que estava acontecendo e foi um escândalo. O pai determinou uma série de regras para tentar tornar o filho homem, como ele achava que devia. Mas não adiantou nada. Foi ele virar as costas que as regras foram deixando de ser seguidas e Félix voltou à mesma vida de antes. As aventuras dos dois irmãos tiveram um fim brusco em 1908, quando Nicolau se envolveu com uma mulher casada e o marido dela descobriu e o desafiou a um duelo de pistolas. Nicolau foi baleado no peito e morreu. Félix se tornou assim, aos 21 anos, o único herdeiro de toda a fortuna dos Yusupov. Zinaida nunca se recuperou de perder o filho mais velho e o mais novo também sentiu muito o golpe, tanto que durante algum tempo abandonou as farras e se dedicou principalmente a trabalhos de caridade. A família decidiu mandá-lo completar a sua educação na Inglaterra. Félix Yusupov, dessa forma, foi estudar silvicultura e língua inglesa na Universidade de Oxford, mas não abandonou as suas extravagâncias. Ele morava num apartamento pintado de preto, com carpete cor de lavanda, e mantinha 4 empregados, uma cacatua e um bulldog. Isso sem contar seus 3 cavalos. Durante o seu tempo em Oxford, ele fundou o Clube Russo, que existe até hoje,
para promover a cultura do seu país. Mas a maior parte do seu tempo era passado em festas, onde dançava tango, fumava haxixe e circulava com amigos como a bailarina Anna Pavlova. Yusupov retornou à Rússia em 1913 e logo se apaixonou perdidamente. A escolha foi ninguém menos do que a princesa Irina Alexandrova, única sobrinha do czar Nicolau II. Ela era filha de uma irmã de Nicolau, a grã-duquesa Xênia. Eu falei sobre ela e os últimos Romanov nesse outro episódio. O czar precisava autorizar o casamento, mas ele demorou para fazer isso porque havia rumores sobre um relacionamento entre Yusupov e um primo de Nicolau, o grão-duque Dmitri Pavlovich, que era muito amigo dele. O czar e a sua família estavam traumatizados porque a outra irmã de Nicolau, a grã-duquesa Olga, havia se casado com um homossexual e sido muito infeliz até ter autorização para se divorciar. Yusupov provavelmente era bissexual e algumas pessoas acreditavam que Dmitri estava apaixonado por ele. Zinaida pediu a ajuda da imperatriz viúva Maria Feodorovna, mãe de Nicolau II e avó de Irina. Maria, após conversar com a neta e com Félix, se encantou com a ideia de um casamento por amor e interveio junto ao filho. Finalmente, Nicolau se convenceu de que Yusupov e Irina estavam mesmo apaixonados e deu autorização para a união, que aconteceu em 22 de fevereiro de 1914. Os dois foram morar com os pais dele no Palácio Moika, em São Petersburgo, e em 1915 tiveram uma única filha, também chamada Irina. Mas, se alguém achava que o casamento ia sossegar Yusupov, se enganou muito. Os dois formavam um dos casais mais bonitos da cidade e sempre podiam ser vistos juntos circulando em eventos da alta sociedade. A educação da filha acabou sendo delegada para a avó Zinaida até os 9 anos. Yusupov e Irina estavam em Berlim quando estourou a Primeira Guerra Mundial. A Rússia era inimiga da Alemanha, por isso eles ficaram impossibilitados de sair por algum tempo, até que o pai dele conseguiu intervir para que os dois fossem libertados para voltar para a Rússia. Yusupov odiava a ideia de entrar para a vida militar e conseguiu fugir da guerra invocando uma lei que dispensava os filhos únicos de lutar. Em vez disso, ele voltou a se dedicar para a caridade e cedeu parte de um dos palácios da família em São Petersburgo para criar um hospital para os soldados feridos. Os outros 2 hospitais foram montados numa propriedade da família na Crimeia. Mais tarde, Yusupov mudou de ideia e em 1916 começou a fazer treinamento militar com a intenção de se juntar ao exército. Como ele nunca pareceu ligar para a política, não se sabe exatamente como foi que ele começou a ficar preocupado com a influência do místico Rasputin sobre o governo da Rússia. Isso porque, depois que o czar Nicolau II partiu para a frente de batalha, a czarina Alexandra ficou como regente, tendo o místico como conselheiro ao seu lado o tempo todo. Eu falei mais sobre o Rasputin e a sua influência sobre a família imperial no episódio sobre ele. Yusupov tinha ficado curioso a respeito de Rasputin. Em 1914, ele procurou o místico, para tentar curar um pequeno problema de saúde que o príncipe tinha. Félix tentou conquistar a confiança do místico, mas as sessões se interromperam quando os rumores a respeito das interferências de Rasputin no governo começaram a ficar mais fortes ainda. Seja como for, Yusupov e Dmitri se envolveram com um grupo de conspiradores que queriam acabar
de vez com a influência de Rasputin, que eles achavam que estava fazendo mal para a Rússia. Há indícios de que até Zinaida Yusupova, a mãe de Félix, e a grã-duquesa Elizabeth, irmã da czarina Alexandra, estariam envolvidas no complô. O grupo acabou decidindo que o único jeito de afastar Rasputin da política era matá-lo. Mais tarde, Yusupov afirmou que foi ele quem teve a ideia do plano, mas como ele foi o único que escreveu sobre isso, não dá para ter certeza da realidade. O que se sabe é que o príncipe convidou Rasputin para ir para o seu palácio na capital na noite de 29 para 30 de dezembro de 1916. O monge aceitou, acreditando que seria apresentado a bela princesa Irina. Só que para protegê-la, Yusupov tinha mandado ela para fora da capital. Yusupov mandou preparar uma sala no porão do palácio e levou Rasputin para lá pouco depois da meia-noite. Ele disse ao monge que Irina estava no andar superior com convidados e que assim que a festa lá em cima terminasse, ela se juntaria aos dois. E de fato, era possível ouvir barulhos e música vindos de cima. Só que, na verdade, era uma simulação. Os conspiradores é que estavam criando esse ambiente de festa no andar de cima, e entre eles o grão-duque Dmitri. Yusupov pediu licença por um momento e voltou trazendo para Rasputin algo para ele se entreter enquanto esperava: chá e doces, tudo envenenado com cianureto. O monge comeu e bebeu à vontade, mas não pareceu ter sido nem um pouco afetado. Então, o príncipe ofereceu vinho do Porto, que também tinha veneno. Só que o resultado foi o mesmo. O único efeito é que pareceu deixar Rasputin mais alegre, além de um pouco bêbado. Ele chegou a pedir para Yusupov cantar para ele, inclusive. Imagina o terror do príncipe. Apavorado, por volta das 2:30 da madrugada, o Yusupov pediu licença para o Rasputin e subiu para avisar os outros conspiradores sobre o que estava acontecendo. Ou melhor, nada estava acontecendo, né? Ele tinha morrido com o veneno. Ele então pegou emprestado um revólver de um dos conspiradores e, quando voltou, encontrou Rasputin admirando um crucifixo na parede da sala. Então, Yusupov mandou o monge fazer as suas últimas orações e atirou no peito dele. Com a vítima caída no chão, os conspiradores passaram para a segunda parte do plano. Um deles vestiu a roupa de Rasputin, o casaco, e foi com outro dos conspiradores até o apartamento do místico, simulando que ele havia voltado para casa com vida. Os outros ficaram para decidir o que fazer com o corpo. Enquanto isso, Yusupov desceu até o porão e estava observando o suposto cadáver quando subitamente Rasputin abriu os olhos e se levantou, começando a atacar Yusupov. O príncipe conseguiu escapar e correu para o andar de cima, seguido pelo monge, que encontrou uma saída e passou para o pátio do palácio. Ali, Rasputin foi atingido por outros 2 tiros, um no ombro e outro na cabeça, e caiu em cima de um monte de neve. Não se sabe direito qual dos conspiradores fez os disparos. Existem várias versões sobre isso, mas o autor russo Eduard Radzinski concluiu que o único que atirava bem o bastante para dar esses tiros era o grão-duque Dmitri. Os outros podem ter tentado protegê-lo porque ele era membro da família imperial e estava na linha de sucessão ao trono. Já Yusupov era só um parente por casamento. Um policial ouviu os tiros e veio ver o que estava acontecendo. Um dos conspiradores chegou a dizer ao policial
que eles tinham matado o cão do Rasputin. Yusupov acabou conseguindo mandar o guarda embora, dizendo que o amigo estava bêbado e que tinham atirado em um cachorro. O corpo de Rasputin então foi enrolado em um tapete e amarrado com uma corda. Depois, os conspiradores o atiraram no rio Neva por uma fenda no gelo. O corpo de Rasputin só foi encontrado em 1º de janeiro e uma autópsia foi realizada. Como o relatório desapareceu, o que se sabe sobre o conteúdo dele depende do que outras pessoas falaram a respeito. E cada um diz uma coisa. Segundo alguns, Rasputin teria morrido de hipotermia, não das balas do cianureto. E outros afirmaram que ele já estava morto quando foi jogado no rio. Só que a indiscrição de um dos conspiradores para o policial acabou soando um alarme antes mesmo do corpo do Rasputin ser encontrado. E todos os indícios começaram a apontar para Dmitri e para Yusupov. Eles acabaram sendo postos em prisão domiciliar pela czarina Alexandra, mas só o czar podia determinar o que aconteceria com esses dois membros da família imperial. Em vez de abrir um processo que geraria um escândalo, Nicolau acabou decidindo mandar os dois para fora da capital. Dmitri foi enviado para o front na Pérsia e Yusupov foi banido para uma de suas propriedades. Ironicamente, foi isso que salvou a vida do príncipe quando estourou a Revolução Russa em 1917. Eu já falei sobre essa revolução aqui em um outro episódio. Depois da Revolução de Fevereiro e da abdicação de Nicolau II, Yusupov e a sua família se instalaram na Crimeia, onde eles estavam bem longe da agitação, quando os comunistas tomaram o poder em outubro. Antes disso, eles tinham conseguido tirar de Petrogrado suas joias mais valiosas e 2 Rembrandts. Esses bens, mais tarde, ajudaram a manter a família no exílio. Os Yusupov partiram da Crimeia em março de 1919 a bordo do navio Marlborough, que resgatou uma parte da família imperial, inclusive a mãe e a avó de Irina. Eles desembarcaram em Malta, de onde Yusupov, a mulher e a filha viajaram para a Itália. Como eles não tinham um visto, o casal subornou os funcionários da alfândega com diamantes. Eles primeiro se instalaram no antigo apartamento de Félix, em Londres, onde o príncipe e a princesa se dedicaram a ajudar outros refugiados com menos sorte do que eles, fornecendo para esses russos imigrados conselhos a respeito do novo país e até mesmo roupas. Yusupov também visitou os amigos com dinheiro na Inglaterra para conseguir auxílio financeiro aos exilados recém-chegados. Com o dinheiro obtido pela venda de algumas joias, o casal conseguiu comprar uma mansão perto do Bois de Boulogne, nos subúrbios de Paris, para onde se mudaram em 1920. Eles venderam os 2 Rembrandts em 1921 para um museu nos Estados Unidos e também tinham outras propriedades na França. Ou seja, mesmo perdendo tudo que ficou na Rússia, mal eles não passaram. Ao contrário, eles continuaram vivendo no luxo com que estavam acostumados. Paris, nessa época, estava borbulhando em um dos períodos mais fascinantes da história, os loucos anos 20. Como eu contei no episódio sobre esse período, a cidade era praticamente a capital cultural do mundo e atraía artistas, escritores e intelectuais de todo lugar. Além, é claro, de um batalhão de russos fugindo da Revolução. Yusupov assumiu um papel de liderança nessa comunidade e continuou ajudando os mais necessitados, mas também mergulhou de cabeça na vida noturna
da cidade. Claro que no meio de tudo isso, o dinheiro começou a ir embora bem rapidamente. E foi então que os Yusupov tiveram uma ideia: aproveitar todo o seu bom gosto e conhecimento do mundo do luxo para iniciar um empreendimento de moda. Foi num estúdio improvisado, num apartamento minúsculo, que surgiu a IRF, a casa de moda liderada pelo casal. O nome IRF vem das iniciais Irina e Félix. Ele administrava a companhia e Irina muitas vezes servia como modelo para apresentar as peças aos compradores. Mão de obra é o que não faltava, afinal, havia um monte de príncipes e condessas que perderam a vida luxuosa na Rússia e começaram a precisar trabalhar para conseguir se manter. Eles viraram desenhistas de moda, costureiras e modelos que ajudaram os Yusupov na criação de um estilo que logo virou um enorme sucesso. As revistas de moda ficaram entusiasmadas e fizeram ótimas críticas, e os modelos sofisticados da IRF passaram a ser copiados até em outros países. No auge, a casa de moda chegou a ter 3 filiais, uma em Londres, outra em Berlim e outra em Le Touquet, que era uma das praias mais concorridas e bem frequentadas da França naquela época. Mas a IRF não aguentou o tranco que veio com a Grande Depressão em 1929, que reduziu a demanda por artigos de luxo. E Yusupov não era também o melhor administrador do mundo e tomou algumas decisões de negócios questionáveis, o que forçou a empresa a fechar as portas em 1931. Antes que o resto da fortuna acabasse e eles começassem a ter dificuldades financeiras, veio um golpe de sorte. Naquela época, havia uma grande demanda de filmes baseados em fatos históricos, mas geralmente tomando um bocado de liberdades em relação ao que realmente aconteceu. Um desses filmes foi Rasputin e a Imperatriz, de 1932, que fala a respeito da influência do monge sobre a corte russa. Claro que tanto Félix quanto Irina aparecem no filme, mas com nomes diferentes e de uma maneira bem ficcional. Yusupov não se importou nem um pouco de ser retratado como o assassino de Rasputin. Afinal, isso era uma coisa de que ele se gabava mesmo. E já tinha até mesmo escrito um livro sobre isso em 1917, com o título, que saiu em português, Como Matei Rasputin. Então ele colocava-se como o assassino de Rasputin. O problema do filme é que eles mexeram com Irina, que aparece como uma seguidora de Rasputin e quase é estuprada por ele numa cena. Na verdade, os dois nem chegaram a se conhecer. Yusupov tratou de processar o estúdio Metro-Goldwyn-Mayer, que fez o filme, alegando que essa personagem estava difamando Irina. Em 1934, ele venceu o processo e ganhou uma indenização de 25 mil libras, equivalente hoje a mais de 17 milhões de reais. Mas o episódio acabou deixando uma herança muito mais duradoura. Para evitar outros processos parecidos, as companhias de cinema passaram a incluir uma observação nos créditos, que continua até hoje. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou acontecimentos da vida real é mera coincidência. Esse não foi o primeiro nem o único processo em que Yusupov se envolveu. Às vezes com sucesso, às vezes não. E ele também acabou processado por Maria Rasputina, a filha de Rasputin. Em 1928, ela tentou receber uma indenização de Yusupov e do grão-duque Dmitri por causa do assassinato do pai. Mas a corte da França concluiu que não tinha jurisdição sobre um evento acontecido na Rússia e não aceitou a ação. Além dos processos, os sustentos do Yusupov vinha principalmente da venda dos seus livros de memórias.
Além de Como Matei Rasputin, ele publicou outras 2 obras na década de 1950, que nunca tiveram uma edição em português. Os originais, logicamente, foram publicados em francês. Um deles fala sobre a vida dele até a ida para o exílio e o outro sobre o que aconteceu depois que a família saiu da Rússia. Mais tarde, os dois foram reunidos num livro só, chamado Memoir. O que fala da vida na Rússia pode ser encontrado em inglês com o título de Lost Splendor e em espanhol como El Esplendor Perdido. Mesmo com esses rendimentos, o dinheiro foi ficando curto. Por conta disso, durante a Segunda Guerra Mundial, os Yusupov se mudaram para um apartamento menor em Paris e depois para outro ainda mais modesto, onde passaram os seus últimos anos. Nessa época, a filha deles, Irina, já tinha se casado com outro nobre exilado e tido uma filha chamada Xênia. Ela foi uma das pessoas que forneceu uma amostra de DNA para identificar os restos mortais de Nicolau II, que era o seu tio bisavô. Mesmo com uma vida mais simples, Félix e Irina nunca deixaram de ajudar os exilados russos como podiam. Também nunca abandonaram seu interesse pelas artes. Esse interesse os colocou em contato com Víctor Manuel Contreras, um jovem mexicano sem muitos recursos, que estava estudando arte em Paris no início dos anos 1960. Um dia ele foi convidado para jantar na casa dos Yusupov e, a partir de então, foi praticamente adotado pelo casal, que o tratava como um filho. Contreras viveu com os Yusupov durante 5 anos e existem rumores que o príncipe e ele podem ter tido um relacionamento. Ele muitas vezes acompanhava Félix durante suas visitas a outros russos emigrados. Segundo o artista, que mais tarde se tornou um escultor famoso, Yusupov tinha um dom para curar e muitas vezes conseguia fazer um doente reviver só colocando a mão na testa dele. Félix Yusupov faleceu aos 80 anos em 27 de setembro de 1967 e está enterrado num túmulo simples no cemitério russo de Saint-Geneviève-de-Bois, na periferia de Paris. Irina ficou em luto pelo resto da vida e seguiu o marido menos de 3 anos mais tarde, em 26 de fevereiro de 1970. Eles foram casados por mais de 50 anos. Os papéis pessoais do Yusupov, assim como 14 retratos da família e muitos objetos que pertenceram a ele, ficaram com Contreras, que os levou para o México. A intenção dele era fazer um museu, mas ele nunca conseguiu. Contreras acabou leiloando a maior parte das peças em 2016 e faleceu em 2023. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do seu like, seus likes, quer ajudar o canal a ter assistido aqui até o fim. Foi muito bom, dá uma olhadinha se o sininho está ativado, se não está ativo para receber as notificações aqui no canal, se inscreva no canal e para ajudar, vocês podem mandar um Pix para nós ou então entrar para o clube do canal e o link está aqui embaixo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.